Aproveita que você está em pé, abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, verso 44. A presença do Senhor neste lugar é muito forte. Aproveita esse momento em nome de Jesus. Põe suas mazelas para fora. Põe aí tudo que não presta para fora, porque o Senhor está aqui. Se for cansaço, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor está aqui, cansaço vai embora. Se for dor, o Senhor está aqui, a dor vai embora. Aproveite que você está na presença do Senhor e extravase dando glória a Deus, extravase dando aleluias ao Senhor, extravase glorificando ao Senhor, porque essa oportunidade, talvez amanhã a gente não tenha, vai estar repreendido toda a morte, mas eu digo que Jesus pode voltar. E aí, ao invés de nós glorificarmos aqui, a gente vai glorificar lá no céu. Mas enquanto estamos aqui, então aproveite para glorificar ao Senhor, aproveite para adorar ao Senhor. Amém? Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 44. A palavra do Senhor diz assim: estando Jesus angustiado. Existe alguma versão que diz muito angustiado aí com você? Tem uma outra Bíblia minha em casa que ela diz muito angustiado. Estando Jesus angustiado, ele orou, ainda com mais intensamente. Se assente. Qual foi a intensidade da oração de Jesus, você lembra? A Bíblia diz que ele levou com ele subiu ao monte de Getsemane, ele sabia que aquela era o seu último dia, aquela era a sua última noite, e a Bíblia diz que ele subiu ao Getsemane para orar, e ele levou com ele quem? Quem que ele levou? Pedro, Tiago. A Bíblia diz que Jesus deixou os meninos ali assentados em um determinado lugar, e ele se distanciou, sei lá, talvez 10 metros, talvez 20 metros, não nos interessa a distância, mas a Bíblia diz que ele se distanciou dos seus discípulos e ele dobrou os seus joelhos. E qual foi a oração que ele fez? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Quero chamar sua atenção para a intensidade dessas frasinhas pequenas aí. Pai, se possível, passa de mim este. Agora, preste atenção de que a primeira vez ele está angustiado. Ele põe para fora as suas palavras, mas a Bíblia diz que ele volta para os seus discípulos, ele encontra seus discípulos dormindo, mas aí Jesus dá uma dura neles, e a Bíblia diz que Jesus volta a orar, agora um pouco mais de intensidade, e aí ele pega e fala: Senhor, em sua oração, não, melhor, Pai. Será que o Pai de Jesus saiu igual o meu? Você já tentou falar chorando? Quantos aqui já tentou falar chorando? Você vê que as suas vozes saem meio trêmula, meio esquisita? Quantos aqui já passou por um momento de depressão, ou de uma angústia muito forte, que você quase chegou a uma depressão, e você tentou orar chorando? Parece que a palavra não sai, mas eu imagino Jesus de joelhos dobrados: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Eu não sei quanto tempo Jesus levou para falar essas três frases. O que me choca é que a terceira vez eu fico muito, mas muito impactado, porque ele vai para os seus discípulos, os discípulos estão dormindo, ele volta a orar novamente, e desta vez diz a Bíblia que quando ele vai orar, ele ora de forma intensa. Então tenta soltar um pai intenso para ver se você consegue. Pai! Não sei se é intensidade do barulho, se é intensidade da dor, a Bíblia não me diz qual a intensidade que é, meu irmão, mas a Bíblia diz que é intenso. Se é intenso, eu vou fazer a minha intensidade. E eu imagino Jesus dobrando seus joelhos e olhando para Deus e dizendo: Pai, Pai, naquela angústia, naquela intensidade de dor, a sua alma profundamente angustiada, ele pega e diz: se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Mas agora acontece um troço esquisito. Muitos acham que Jesus começou a sangrar na cruz do Calvário
Leia o versículo todo e você vai ver que Jesus não começa a sangrar na cruz do Calvário. Jesus começa a sangrar nesse exato momento aí, porque a Bíblia diz que o seu suor se transforma em grandes, eu disse, grandes gotas de sangue. Fala para o irmão que está do teu lado aí, não me atrapalha não, porque agora eu quero fazer uma viagem, e eu vou viajar um pouquinho mais de 2000 anos atrás. Pode falar para ele, não me atrapalha não, que eu vou viajar. E se você pode viajar comigo então, você já viu aqueles carros de alta velocidade? Quem já voou aqui de avião? Sabe aquela hora que o avião pega aquela pressão para arrepiar? Você não faz assim? Faz ou não faz? Seu corpo vai um pouquinho para trás, não vai? Então eu vou te convidar, passa o cinto de segurança aí para você não sair do teu lugar, nem para tomar água, nem para ir no banheiro fazer xixi, mas para você prestar atenção, de que Deus nessa noite vai mostrar para mim e para você que Jesus venceu, e Jesus venceu de uma maneira sangrenta, Jesus venceu de uma maneira violenta, Jesus venceu de uma maneira dramática, mas Ele venceu. As lutas, quem tem que passar não vai ser o meu amigo que vai passar as minhas lutas, eu vou ter que passá-las, mas ainda que eu sangre na minha luta, ainda que eu fique vivendo dramas na minha luta, ainda que eu viva violência na minha luta, se eu prevalecer como Jesus venceu, eu vencerei. Mas vamos viajar? Vamos lá então? A palavra de Deus então nos ensina que Jesus, depois de sangrar gotas de sangue, diz a palavra de Deus, a Bíblia fala que chegou então um traidor junto com alguns soldados. Eu falei o quê? Traidor. Você já foi traído? Você sabe quem é que te trai? Quem trai você é o que se assenta à mesa com você, aquele que está tomando café com você, aquele que está almoçando com você. Não estou dizendo que temos alguém que está traindo alguém aqui, só estou dizendo que normalmente um traidor nasce de um assentar de mesa, de uma reunião de família, de uma reunião de amigos. A Bíblia diz então que Jesus passa pelo seu primeiro gigante. Eu vou chamar de gigante para você entender o que eu quero expressar na mensagem que Deus me deu. A Bíblia diz então que Jesus, naquele momento, olha para os seus discípulos e diz: desçamos, chegou a hora em que o Filho de Deus deve de ser entregue às mãos dos homens. A Bíblia diz então que quando Jesus desce, e lá encontra-se com Judas Iscariote, e encontra com toda a cúpula de Caifás, Anás, e de todo aquele povo lá que só queria uma coisa de Jesus: a morte de Jesus. A Bíblia diz que o bendito Judas aproxima-se de Jesus, e aí Jesus pergunta para ele: amigo, ainda que eu peque contra o Senhor, ainda que você peque contra o Senhor, Ele está dizendo: amigo, ainda que você falte com a sua intimidade com o Senhor, ainda que você não tenha jejuado, ainda que você não tenha orado, o Senhor olha para mim e para você e diz: amigo, o Senhor nunca te chamará por um apelido, o Senhor nunca te chamará de fracassado, o Senhor nunca te chamará de desesperado, o Senhor nunca te chamará de doente, o Senhor sempre te chamará amigo. Jesus olha para Judas e diz: amigo, a que viestes? E aí Judas dá um beijo em Jesus, e Jesus olha para Judas e diz: Judas, visualiza a cena nesse momento, Judas, com um beijo. Poxa, com um beijo, justo uma expressão de amor, Dani, justo com uma expressão de carinho, está entendendo, Daniel? Justo com uma expressão de aconchego. Você podia ter usado qualquer coisa, mas você usou um beijo. Com um beijo você trai o Filho de Deus. A partir desse momento começa a saga. Não vou chamar de diabólico porque era projeto de Deus, então o diabo não tem nada a ver com isso. Ainda que ele acha que ele tem, ele não tem. Mas aí começa a saga de Jesus. E a palavra de Deus diz que naquele momento acorrentaram Jesus. Os historiadores acreditam que Jesus teve o pescoço acorrentado, as mãos acorrentadas e os pés acorrentados. E que um dos soldados puxavam a corrente de Jesus para levar até a casa de Anás, sogro de Caifás, endemoniado, né? Aí então, imagina comigo, o soldado muito bem preparado, chega, pega entre o peito de Jesus e entre o abdômen de Jesus, ele pega a corrente e ele começa a arrastar Jesus, e vai levando Jesus até a casa de Anás. Agora você consegue imaginar que no meio daquela multidão, todo mundo gritando: ei, você não é filho de Deus, solte-se dessas correntes. E quando chega na casa de Anás, Anás vai interrogar Jesus, e de repente diz a Bíblia que Jesus dá uma resposta poderosa.
eu não fiz mal nenhum, vocês querem me pagar com mal, sendo que eu não fiz mal? Nesse exato momento, a Bíblia diz que começaram a esbofetear Jesus. Um soldado dá-lhe um soco em seu rosto, e ele diz: respeita o sacerdote. E Jesus disse: quem é que faltou com respeito? Jesus no momento de toda mansidão, Jesus em todo momento de sabedoria, que naquele momento ele precisaria mesmo, a Bíblia diz que ele começa a ser esbofeteado. Jesus vence o primeiro gigante lá na cruz, quando o teu sangue se transforma em gotas de sangue. Jesus vence outro gigante quando é traído. Agora Jesus precisa vencer o terceiro gigante, que são as pessoas batendo em Jesus. Ainda que não batiam para matá-lo, eles batiam em Jesus. Quantos aqui aguentam um tapa na cara por amor a Jesus? Quantos aqui aguentam um portão fechado na tua cara por amor a Jesus? Quantos aqui estão dispostos a ser abandonados por amor a Jesus? Ou estariam dispostos a ser abandonados por amor a Jesus? Se Jesus falasse para você: tu me amas? E você responder para o Senhor: te amo, então eu quero teu filho, sacrifique teu filho para mim. Eu queria ver quais de nós aqui teria tal coragem. Seríamos intitulados como loucos, seríamos chamados de doidos, porque decidimos obedecer a Jesus e sacrificar o nosso filho. Isso não aconteceria. Eu odeio a palavra odeio, mas eu odeio hipocrisia. Nenhum de nós faríamos tal coisa, mesmo porque, louvado seja Deus, que não precisa mais. É só uma ilustração. Mas a Bíblia diz então que pegaram Jesus com toda a violência e arrastaram Jesus pelas ruas da cidade e levaram Jesus até Caifás. Quando chegou em Caifás, Caifás o interrogou de toda maneira que você possa imaginar, e Jesus passou por toda a humilhação que você possa imaginar, mas não deu certo aquela coisa de Caifás, os outros sacerdotes cataram Jesus com toda a violência e arrastaram Jesus até Pilatos. E Pilatos dizia o seguinte: mas que mal ele fez, que pecado ele cometeu, quem que ele matou para vocês fazer tal coisa, para vocês estarem desejando fazer a coisa que vocês querem fazer? E a Bíblia diz que Pilatos lembrou de Herodes. Herodes estava em Jerusalém e falou o seguinte: ele é galileu, não é? Ele é da Galileia, não é? Então é o seguinte, quem manda lá é Herodes, manda lá para Herodes, lá ver o que Herodes pode fazer. A Bíblia diz que Herodes despreza Jesus e Jesus é mandado de volta para Pilatos. O que eu e você não entendemos é a questão do caminho. Quando Jesus sai da casa de Caifás e vai até Pilatos, os historiadores acreditam que Jesus era espancado o tempo todo. Quando Jesus chega na presença de Herodes, fala com Herodes, Herodes despreza Jesus, ele volta para Pilatos. O que você não entende é que do caminho onde Herodes estava até onde Pilatos estava, Jesus continuava sendo espancado. E aí então nós olhamos para a palavra de Deus e a gente chega lá e a gente olha para Pilatos, imaginando que Pilatos pode fazer alguma coisa boa para Jesus. Pilatos foi covarde. Pilatos simplesmente disse: olha só, faz o que vocês quiserem fazer com eles, mas eu lavo as minhas mãos, o sangue desse inocente não está sobre a minha vida. E aí o que o povo gritou? Que caia sobre nós e os nossos filhos o sangue desse inocente. Jesus mais uma vez passa por uma humilhação, e aquela humilhação agora foi pior do que das outras. Jesus é trocado por um ladrão, por um bárbaro. Nesse momento, aquele que salvou, lembra da mulher de Naim? A mulher da cidade de Naim, não a mulher de Naim, a mulher da cidade de Naim que Jesus ressuscitou o filho dela. Será que ela estava no meio da multidão ali e clamando: não façam isso com ele, porque ele ressuscitou o meu filho? Lembra da multidão de 5.000 pessoas, quando ele alimentou cada uma delas? Será que alguém daquela multidão estava lá agora na multidão querendo a morte de Jesus? Será que aquele que foi alimentado, aquele que foi curado, aquele que foi ressuscitado, será que ele estava ali na multidão querendo defender Jesus ou fazendo parte da multidão? Não faça parte da multidão, faça parte daqueles que são escolhidos e chamados pelo Senhor. A Bíblia continua relatando para nós que Jesus então é mais uma vez humilhado, e mais um gigante ele tem que vencer. Mas agora a coisa piora, a coisa fica estreita. Ao invés de ele soltar Jesus, ele disse: açoite-o com os seus regimes judaicos, e está tudo certo. A cruz não era um regime judaico, a cruz vinha de um regime romano, mas
As chicotadas, as chibatadas, sim, eram de um regime judaico. Só que ao invés de levarem Jesus e botar ele no pau de arara para que ele fosse espancado mais uma vez, antes que eles fossem espancados, eles jogam Jesus em um determinado lugar, venham engraçadinho lá de trás, mexendo com alguns espinhos, e vai mexendo, e de repente ele trança uma coroa, e quando ele trança essa coroa, ele tem a grande ideia de colocar coroa na cabeça de Jesus. O que você não entende é que esses espinhos eram venenosos, e conforme ele penetrava na cabeça de Jesus, ele ia causando infecção quase que instantaneamente. E naquele momento de dor, alguém disse: parece que a coroa não está bem encaixada na cabeça de Jesus. Se você é macho pra caramba, se você é mulher pra caramba, visualiza esse momento em que o cara pega uma barra de cano, uma barra de ferro, uma barra de pau, sei lá que ele pegou lá. Ele pegou um pedaço de cano, diz a Bíblia, mas eu não sei do que era feito. Mas aí ele teve a brilhante ideia de começar a espancar a cabeça de Jesus. E ele dizia: precisa entrar mais um pouquinho. O espinho não cravou direito na cabeça dele. Os historiadores acreditam que a cabeça de Jesus ficou tão inchada, que ela dobrou de tamanho. Por minha causa e por tua causa, Jesus agora tem uma coroa de rei na tua cabeça. O único problema é que a coroa de rei que está na cabeça dele é para matá-lo e não para fazer dele um rei. E a morte não conseguiu matar Jesus naquele momento da coroa. Mas aí eles tiveram uma outra ideia. Meu Deus, a ideia agora é um pouco mais brilhante, é um pouco mais fantástica, um pouco mais cheia de drama. E aí eles amarram Jesus numa pedra, num pau, sei lá o quê. E aí vem um cara e diz: vamos começar com essa aqui, essa varinha aqui. E começaram a bater nas pernas de Jesus. Você sabe por que eles batiam primeiro nas pernas? Alguém sabe? Se você não sabe, é para ele perder a força e cair. Se ele cair, ficava fácil estilhaçar o pescoço e ele morrer nos açoites. E aí então Jesus leva a espancada nas suas pernas, mas não se dobra. Os chicotes não puderam abater Jesus. A história diz que quando um homem era chicoteado, era espancado com aquele chicote, ele não aguentava 10 chibatadas. Os judeus esperavam que Jesus morreria nas 40 chibatadas, mas queridos, olha aqui, Jesus não morreu nas chibatadas. Não há registro, além de Paulo, mesmo porque Paulo também não apanhou do mesmo chicote que Jesus apanhou, mas não há registros. Eu pesquisei, posso te falar com propriedade, sou professor e eu não vou dar uma mancada brava desse jeito não. Eu pesquisei e não há registro de algum bandido que tenha sido açoitado com os chicotes que açoitaram Jesus, tenha sobrevivido depois da 10ª chicotada. E a Bíblia diz que Jesus passou por 39 mais uma, que dá... Na lei judaica se determinava 40 chibatadas. Se os judeus esperavam que Jesus pudesse morrer nas chibatadas, porque se Jesus morresse nas chibatadas, Jesus morreria dentro da lei judaica. E Jeremias profetizou que isso não aconteceria, e não aconteceu. Diz a história que Jesus, com o seu corpo amarrado, começaram a espancá-lo não com as varas mais, mas pegaram um chicote que tinha na ponta um estilhaço de osso. Conforme Jesus levava a chibatada de chicote, conforme ele levava as chicotadas, que na ponta havia um estilhaço de osso, você consegue escutar o ai de Jesus? O ar ensurdecedor de Jesus, você consegue escutar? E dava a chibatada, e quando a chibatada pegava, independente do corpo, independente da parte do corpo que pegava as chibatadas, eu imagino o grito de Jesus: que pecado eu cometi, que mal eu fiz. E o grito dele era ensurdecedor, e ele gritava: ai, eu não fiz nada para vocês, porque estou sendo espancado de tal forma
E aí foram mais umas, sei lá quantas chicotadas ele levou com um estilhaço de osso na ponta do reio ou na ponta do chicote. Mas alguém teve outra ideia brilhante, brilhantíssima. E outro alguém chega e fala o seguinte: essa aí não resolveu, eu tenho uma aqui. E ele começa a chacoalhar o chicote, e ele começa a balançar o chicote no ouvido de Jesus. Você resistiu às varadas, você resistiu ao estilhaço de osso, mas eu quero ver se você resiste isso aqui agora. E começa a chacoalhar nos ouvidos de Jesus, dizendo: eu vou arrancar as suas vísceras, eu vou arrancar a sua pele, eu vou fazer os seus ossos aparecerem. Quem olhar para você vai ficar apavorado de ver a maneira como você vai ficar. E começaram a bater em Jesus, mas agora usaram um chicote que tinha estilhaço de ponta de ferro nas pontas. Você consegue gritar, consegue escutar o ai de Jesus? Por tua causa, por minha causa. Você consegue escutar Jesus gemendo. Não sei se ele tinha força para gritar, porque a cada chibatada arrancava-se um pedaço de carne de Jesus. E Jesus não desistiu daquele momento, porque ele pensou em mim, porque ele pensou em você, porque ele pensou na igreja. E aí diz a história que foram 40. Alguns historiadores dizem que os carrascos se cansaram e chegaram a entrar em fadiga, em processo de fadiga, de tanto que se cansaram em bater em Jesus. Eles não acreditavam que Jesus ainda estava em pé, mesmo levando tantas chibatadas. A coroa não matou Jesus, as humilhações não mataram Jesus, os espancamentos nas ruas não mataram Jesus, os chicotes não mataram Jesus, porque ele lembrou de mim, e ele lembrou de você. Aleluias. Mas aí chegou o pior momento, um momento em que ele seria levado para o Gólgota, para o Monte a Caveira, ou da Caveira. E aí eu fui buscar também, fui estudar, estudei bastante. E aí alguns historiadores acreditam que os soldados que acompanharam Jesus eram soldados que atacavam os bárbaros. Qual a diferença do soldado que guarda o rei, o soldado que vai para a guerra e os soldados que atacam justamente os bárbaros? Os soldados que atacavam os bárbaros, eles eram treinados vigorosamente, de uma maneira que eles fossem muito fortes. Então você imagina, eram caras bombados, eram negros monstruosos de grande. E aí então, quando separaram esses homens para guardar Jesus até a cruz do Calvário, os momentos em que Jesus derrubava o madeiro de suas costas porque ele não aguentava, a história diz que Jesus tinha pontapés em sua boca, tinha socos em sua boca. Alguns historiadores acreditam que Jesus foi para a cruz do Calvário sem dente, pelo menos na frente, por ter perdido durante o caminho do Caveira até a cruz do Calvário. E Jesus então passa pelo Gólgota. A humilhação do Gólgota passou. Ele caiu no chão várias vezes, ele se arrebentou várias vezes, apanhou várias vezes, mas ele venceu o caminho do Gólgota. E agora Jesus está lá no Monte a Caveira, ou no Monte da Caveira. E aí amarra um braço de Jesus, amarra outro braço de Jesus. Eu imagino o olhar de Jesus olhando a multidão. Eu imagino o olhar de Jesus olhando para o ladrão da direita, para o ladrão da esquerda. Não sei se eles já estavam crucificados antes de Jesus, mas eu estou imaginando Jesus olhar. Eu estou imaginando Jesus olhar para todo lado, e de repente vem um carrasco com uma marreta imensa na mão, com um prego que pesava em média 5 quilos. E aí então eles esticam o braço de Jesus, e quando se estica o braço de Jesus, obrigatoriamente a mão dele se abria. E quando a mão dele se abria, eu estou imaginando Jesus virando o rosto, porque ele viu um prego todo enferrujado, ele viu um prego enorme, e ele viu um carrasco segurando a madeira e dizendo: eu vou vazar você, eu vou furar você, eu vou rasgar teus ossos. E nesse exato momento, quando estão com as mãos de Jesus esticadas, e vem o carrasco e prepara o prego, e ele dá a primeira martelada, você consegue escutar o ai de Jesus? Você consegue sentir o desespero de Jesus?
E aí estica o direito e faz a mesma coisa. E eu escuto na minha alma, uai, oh meu Deus. E aí junto os pés de Jesus e fazem a mesma coisa. E agora, queridos, como se não bastasse, estica o corpo de Jesus, levanta a cruz do Calvário e o corpo de Jesus cai. Quando o corpo de Jesus cai, os seus pulmões se fecham, que era justamente para ele morrer mais rápido, asfixiado, por causa da força do seu corpo caindo contra o seu pulmão. Mas diz a Bíblia que Jesus ainda teve tempo para abençoar algumas pessoas. E quando Jesus estava prestes a morrer, ele diz que ele sente sede. E quando ele pede água, eles dão vinagre para Jesus. E nesse momento de horror, nesse momento de agonia, nesse momento de medo, de desespero, Jesus olha para os céus e ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonastes? E aí Jesus olha mais uma vez para o céu e diz: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Imagina o diabo fazendo festa no inferno com seus demônios, e Jesus ali morreu. Mas o que nós não podíamos imaginar, estando ali no meio da multidão, era que o corpo dele morre, mas quando o espírito dele, a alma dele sai daquele corpo, Jesus não vai para o céu. Para onde Jesus vai, querido? Para onde Jesus vai? Para onde Jesus vai? Jesus vai para o inferno. Aí você fala: misericórdia, que Jesus foi para o inferno o quê? Leia a Bíblia. E aí a Bíblia diz que ele foi para o inferno. E eu imagino o diabo festejando. Eu imagino os demônios dizendo: nós vencemos aquela festa toda. Demônio lá não sei de onde, demônio não sei de onde, demônio não sei de onde, todo mundo festejando. De repente eles escutam: toque, toque, toque. Já que ninguém veio abrir os portões do inferno para Jesus, eu imagino: pá. Ei, cadê o patrão? Eu vim falar com o chefe de vocês, cadê ele? E todo mundo olhando e vendo que era Jesus, e um demônio caía para lá, outro demônio caía para cá, e ele falando assim para Satanás: ó, come on, vem cá, precisamos ter uma conversinha tete a tete, vem aqui. E nesse momento, meu querido, Jesus vence, talvez não o maior gigante, mas ele vence um dos gigantes maiores, para trazer para a minha mão, para trazer para a tua mão um negocinho chamado chaves. Que chaves são essas? As chaves as chaves da morte, para nos dar a vida. Queridos, para a gente encerrar, Jesus não foi vencido na coroa. Aliás, Jesus não foi vencido na humilhação. Jesus não foi vencido na coroa. Jesus não foi vencido nas chibatadas. Jesus não foi vencido na cruz do Calvário, porque ele tinha um plano, e o plano dele era de salvação. O plano dele era de resgatar a mim e resgatar a você. O plano dele era de nos dar a vida eterna. Portanto, querido, você está sendo traído, Jesus foi e ele venceu. Você vencerá em nome de Jesus. Você está com dores? Jesus teve dores, e você vai passar por essas dores, sim, mas o Senhor te dará alívio dessas dores em nome de Jesus. Você vai passar por desprezo? Vai, mas o Senhor é contigo. Ainda que teu pai e tua mãe te abandone, o Senhor jamais te abandonará. Que nessa noite você entenda: Jesus venceu. Os gigantes foram vencidos por Jesus, para que eu e você fôssemos mais do que vencedores. Olha para a pessoa que está do teu lado, não fala nada para ela não, mas você está olhando para alguém que já venceu. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor venceu o mundo, você vencerá em nome de Jesus.